Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como criar uma regra de coloração com base no indicador High-Low. Isso mesmo, indicador High-Low, um indicador muito interessante, um indicador baseado nas últimas máximas e últimas mínimas conforme o parâmetro que a gente passar no indicador, que a gente configurar nas propriedades do indicador. E é bem simples fazer essa coloração, nós vamos fazer aqui e vamos também criar um gatilho para que você possa estar utilizando como confluência nas suas entradas, como auxílio, né, na sua análise, e assim também está facilitando aí a sua tomada de decisão. Então vamos embora para o vídeo, vamos embora para a criação do nosso indicador e da nossa regra de coloração. Primeiro nós vamos precisar criar uma variável e essa variável eu vou chamar ela de V-High-Low. E essa nossa variável ela vai ser do tipo float. O que mais que nós vamos precisar aqui? Por enquanto, para criar a regra de coloração, somente essa variável, e nós vamos atribuir a essa variável, nós vamos iniciá-la aqui agora. E essa variável ela vai receber o indicador High-Low Activator. E a gente tem que passar aqui um parâmetro. E vamos colocar aqui um parâmetro aqui dele como o período 5. Ele vai estar considerando então as últimas 5 máximas e as últimas 5 mínimas para fazer o cálculo do indicador. Ok, feito isso, nós vamos para nossa condição, aonde que a gente vai pintar os candles na nossa regra de coloração. O que a gente vai fazer? Se o fechamento ele for maior do que o nosso V-High-Low, que é o nosso indicador High-Low Activator, o que eu quero que ele faça? Eu quero então que ele pinte o candle Tank Bar. Vou colocar aqui de azul, CL Blue. Quero que ele pinte o candle de azul, ok? E aqui eu quero que, se o meu fechamento for menor que o meu V-High-Low, então início e fim, eu quero que pinta o candle de CL Fúcsia, por exemplo. Então basicamente está pronto aqui o nosso código. Se a gente mandar executar aqui, a gente vai ver aqui já pintando esse candle. Então se eu mandar executar agora aqui esse código, ele já vai pintar os nossos candles. Olha aqui. Então, a gente tem, deixa eu aumentar aqui a tela. A gente já tem, então, os candles sendo pintados aqui. Em uma tendência de baixa, quando o meu fechamento ele for menor do que o meu indicador High-Low, ele vai pintar, então, de fúcsia. E em uma tendência de alta, quando o meu High-Low, quando o meu fechamento for maior do que o indicador High-Low, ele vai pintar, então, assim, o meu candle de azul. Então, o que a gente pode fazer aqui? O que a gente pode adicionar? Você viu que é um código bem simples, né? Poucas linhas de código aqui, está dando 24 linhas aqui, porque a gente tem esse cabeçalho aqui, né, do canal, que eu aqui também pulei algumas linhas. Então, mas bem simples, tem aqui no máximo umas 15, 16 linhas de código aqui no máximo para fazer essa regra de coloração. O que a gente pode fazer para personalizar um pouco mais essa regra de coloração? Digamos que você queira um gatilho. Digamos que você queira criar um gatilho visual aqui nessa regra de coloração. Então o que você vai fazer? Digamos que você queira, por exemplo, numa tendência de baixa, vamos pegar por exemplo esse candle aqui. O mercado estava subindo e de repente ele faz a inversão do fluxo para vendedor, estava um fluxo comprador, ele faz a inversão para um fluxo vendedor. Então digamos que você deseja, no momento em que ele faz o rompimento no indicador, mostrando a inversão de fluxo e faz o fechamento do candle, você quer que esse candle que fez a inversão do fluxo, você quer pintar ele de uma outra cor para que isso mostre para você um candle gatilho ou um possível candle gatilho para venda. Então a gente pode fazer isso também aqui no código. E da mesma forma a gente pode estar fazendo depois de uma pernada de baixo, depois de um fluxo vendedor, a gente pode estar fazendo quando o fluxo se tornar comprador, a gente pode estar criando um candle gatilho no momento que o candle fecha, mostrando que pode ser uma possível inversão do movimento para compra. Então como que a gente faz isso? Como que a gente vai fazer? A gente vai precisar criar uma outra variável e
Eu vou chamar essa variável de high-low mesmo. Pode ser qualquer nome que te facilite você saber o que você está fazendo, né? Para que serve aquela variável. Essa variável vai ser do tipo string. Por que do tipo string? Porque eu vou precisar passar um texto aqui dentro dessa variável. Não necessariamente um texto, né? Pode ser número também, mas eu vou estar usando um texto. Pode ser número também, mas ela precisa ser aqui do tipo string, pelo menos no caso que eu estou utilizando aqui. Então vamos lá. A variável já foi criada. O que eu vou fazer aqui? Eu vou comentar essas duas linhas de código aqui, para que elas fiquem neutras no código por enquanto, e nós vamos utilizar dessa mesma estrutura que nós já criamos anteriormente. Eu vou continuar mantendo aqui se o fechamento for maior do que o nosso indicador, do que a nossa variável v high-low, né, que recebeu o nosso indicador high-low. Se o meu fechamento for maior que o indicador, o que eu quero que faça? Eu quero que o meu high-low, que é a variável que nós acabamos de criar, ela seja menor. Ok? E nós vamos utilizar essa mesma estrutura de código aqui também para fazer o inverso. Se o fechamento for menor que o nosso v high-low, eu quero que o meu high-low ele seja maior. Você já vai entender. Se você estiver confuso, você já vai entender o porquê disso. E aí a gente vai precisar de um outro bloco de código aqui com outro condicional, que a gente vai fazer os testes condicionais nos fechamentos de cada candle para poder fazer uma comparação com a posição do nosso indicador anterior com a posição atual, para a gente criar o nosso gatilho. Então como que vai ficar? A gente vai fazer assim. Se o meu high-low atual ele for diferente do meu high-low anterior, então início e fim. Aí aqui dentro desse laço nós vamos fazer o seguinte: se o meu high-low atual ele for diferente do meu high-low anterior, o que eu quero que ele faça? Se o meu high-low ele for igual a menor, então pinta o candle de... vou colocar aqui, vou colocar verde mesmo. Pinta o candle de verde. Se não, se o meu high-low ele for igual a maior, então pinta o candle de vermelho. Pronto. Já está pronto aqui o nosso candle gatilho. Então a gente vai executar esse bloco de código aqui, a gente vai executar esse código novamente e você vai ver a diferença. Olha só. Agora quando a gente executa o código, a gente já tem o candle gatilho. Quando o meu indicador ele está abaixo, quando eu tenho um fechamento acima do indicador, fazendo o rompimento e a inversão no fluxo, ele pinta o candle de verde, indicando que é um movimento de alta. E o inverso também é verdadeiro. Quando o movimento está comprador e a gente tem um fechamento abaixo do nosso indicador, ele vai pintar o nosso candle de vermelho, mostrando assim um gatilho, um possível gatilho, né, para um possível movimento de baixa, que é o que acontece aqui. E assim sucessivamente. Mas como todo indicador, toda regra de coloração tem muitos sinais falsos, muitos gatilhos falsos, mas você pode ver que dá para pegar umas boas pernadas, né, mesmo em movimentos curtos, tá vendo? Aqui já é quase final de pregão, né, mas mesmo assim ainda dá bons movimentos, tanto para venda quanto para compra, se você souber aproveitar isso e aí em conjunto com o seu operacional, com aquilo que você já faz no seu dia a dia, isso pode te ajudar bastante. Então olha aqui, ó, outros dias aqui para trás também, ó. Olha o tamanho dessas pernadas aqui, mais de 1000 pontos. O mercado ultimamente tem estado bastante volátil, então dá para você se aproveitar bastante desses movimentos. Olha só isso aqui, olha só isso aqui. Então a gente consegue aproveitar muitos movimentos aqui, movimentos muito bons. Olha só, chegou a pagar mais de 1000 pontos. Se você deixa para sair aqui, ainda assim dá uns 400 pontos, o que é uma quantidade muito bacana. Então vamos entender um pouco mais aqui desse código, o que a gente fez nessa segunda parte aqui. Nós já criamos o nosso candle gatilho. Então o que está acontecendo aqui? Eu vou inserir no gráfico, junto com o indicador. Deixa eu voltar aqui, deixa eu fechar
deixar só no editor aqui, vou excluir essa regra de coloração e eu vou salvar e eu vou inserir essa regra de coloração que nós acabamos de criar aqui. Deixa eu pesquisar aqui, tá como YouTube. Vou inserir ela no gráfico. Pronto. Fica mais fácil o nosso entendimento. E para ficar mais fácil o entendimento, eu vou inserir aqui também o indicador High-Low do Profit. Por que eu vou inserir o indicador original aqui do Profit? Pronto. E para ele ficar igual, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar também o período 5 aqui nos parâmetros dele para ficar igual ao que nós criamos ali. Então, o que esse código está fazendo? Agora, para que você possa entender o que nós fizemos aqui. Nós criamos Nós criamos uma variável chamada High-Low, do tipo string, onde nós inicializamos ela e atribuímos a ela duas palavras. Para o fechamento maior que o High-Low, do nosso indicador, ela vai ser menor. E para um fechamento menor do que o High-Low, ele vai ser maior. E aqui que vem o que realmente importa para fazer essa comparação, né? Esse condicional de comparação. Se o meu High-Low atual ele for diferente do meu High-Low anterior, então ele vai fazer essas comparações aqui e verificar se ele é menor ou se é maior para poder pintar os candles de vermelho e de verde conforme o movimento. Mas agora a gente vai entender como que isso está de fato acontecendo, como que está se comportando aqui. O que nós temos aqui então? Esse aqui é o indicador High-Low. Você vê que ele vai tendo uns efeitos, assim como se fosse uma escadinha, né, descendo quando está no movimento de baixo, e quando está no movimento de alta ele vai tendo esses degrauzinhos assim, também subindo. Então, nós temos esse bloco de código, vamos dar início nele aqui. Vamos pegar esse candle aqui para a gente entender essa parte do código. Você observa que o nosso indicador ele está abaixo do preço de fechamento no candle anterior. Então esse candle aqui está aberto. Quando esse candle fecha, o que acontece? Esse candle ele abriu aqui nessa região e ele fechou bem aqui. Só que ele se movimentou isso tudo, chegou até a passar do nosso indicador aqui. Se ele fechasse aqui embaixo, ele ia acontecer o que aconteceu aqui. Ele ia pintar de vermelho. Mas como ele balançou e fechou aqui em cima, o que acontece? Esse bloco de código aqui, ele está exatamente perguntando isso. O meu High-Low atual, ele é diferente do meu High-Low anterior, que é esse daqui? Ele não é diferente. Por quê? Ele continua abaixo do preço de fechamento. Ele não está acima do preço de fechamento. Então, ele ainda é igual ao anterior. Então, o que acontece? Ele passa para esse candle seguinte. Quando chega aqui e esse candle fecha, ele faz a mesma pergunta. O meu High-Low, ele é diferente do meu High-Low anterior? E aí ele verifica, não, ele não é diferente, porque o meu indicador, o meu High-Low ainda está abaixo do preço de fechamento, que foi aqui em cima. Ele abriu aqui e fechou ali. Então ele ainda está abaixo do preço de fechamento, então ele ainda é menor. Observem aqui, ó. O fechamento ainda é maior que o meu indicador, que é o que nós acabamos de ver aqui. Aí ele vem para esse candle aqui. Quando esse candle fecha, ele abriu aqui e fechou aqui. Quando esse candle fecha, ele faz a mesma pergunta. O meu High-Low é diferente do meu High-Low anterior? Opa, aí agora aqui, o meu High-Low atual, ele está aqui. O meu High-Low atual é diferente do meu High-Low anterior? Agora sim, ele é diferente do meu High-Low anterior, porque antes ele estava abaixo do preço de fechamento, agora ele está acima do preço de fechamento. O candle abriu aqui e fechou aqui. Então o meu High-Low ficou acima do preço de fechamento, porque ele rompeu o indicador, então o High-Low ficou acima. Aí ele passa para essa parte aqui desse bloco de código e faz essa comparação. Se o meu High-Low for igual a menor, então ele pinta de verde. Se não, se o meu indicador for maior, ele vai pintar de vermelho, que é o que acontece aqui. O nosso indicador é maior do que o preço de fechamento, então ele pinta de vermelho. E assim o mercado continua caindo. Por quê? Quando ele faz a próxima comparação, ele faz a mesma pergunta. O candle abriu aqui em cima e fechou aqui embaixo. O meu High-Low é diferente do anterior? Não. O que mudou é que agora ele está acima, né? Mas o High-Low atual, ele não é diferente do anterior, porque aqui ele está acima do preço de fechamento e aqui também ele está acima do preço de fechamento. E assim ele vem fazendo até aqui. Quando chega nesse candle que pintou aqui de vermelho,
ele faz essa comparação novamente. O meu high-low, quando ele abre aqui e fecha aqui, ele faz a pergunta: o meu high-low atual, que é esse daqui, é diferente do meu high-low anterior, que é esse daqui? Então, sim, porque ele estava acima do preço de fechamento, agora ele está abaixo do preço de fechamento. Então, se ele está abaixo do preço de fechamento, ele é diferente. Aí ele passa para esse bloco de código aqui e faz a pergunta. E faz a comparação. Se o high-low, né, se o nosso indicador, ele for menor, ele pinta de verde. Se não, pinta de vermelho. Nesse caso aqui, ele é menor, porque ele está abaixo do preço de fechamento. Então, ele pinta o candle de verde. E assim ele vai fazer com todos os candles, pintando somente o candle gatilho, fazendo essa comparação. Pintando de verde para um possível movimento de alta e pintando de vermelho para um possível movimento de baixa. Então, ele é um código bem simples e você pode, se você quiser, estar inserindo o indicador original, ou você pode também, dentro aqui do seu bloco de código, você pode estar também inserindo na tela ou plotando junto com a sua regra de coloração o indicador high-low. A gente faz da seguinte forma: plot V high-low, que foi o indicador que nós criamos aqui, que foi a variável que nós criamos, né, para receber o indicador high-low. Então, dessa forma, se a gente der eu vou salvar aqui, que ele já vai ficar de forma automática. Aí a gente vem aqui, a gente insere como indicador. E aí, olha só como que ele fica. Deixa eu puxar aqui. Vai ser esse aqui que nós salvamos. E aí é só você inserir no gráfico e você observa que ele fica, ó, nas mesmas regiões. Ele está passando pelo mesmo lugar que o indicador nativo da plataforma. Só que você observa que ele aparece de uma forma um pouquinho diferente. Ele aparece como se fosse uma média móvel, né, que a gente está acostumado a visualizar no nosso gráfico. Tá vendo? Vou excluir aqui o indicador original da plataforma, para que a gente possa ficar com a visualização somente do indicador que nós acabamos de criar junto com a regra de coloração. Olha só. Aí a gente observa que ele aparece como se fosse uma média móvel, percorrendo o gráfico aqui, percorrendo os candles, mas é porque a gente não consegue fazer aquele efeito que o indicador nativo da plataforma tem. Então ele acaba plotando dessa forma, como se fosse uma média móvel, mas se você observar, ele passa na mesma região de preço, conforme nós vimos aqui anteriormente, quando a gente estava sobrepondo o indicador original da plataforma. Então, se você quiser utilizar como parâmetro de stop ou de trailing stop, você pode estar utilizando também. Por exemplo, aqui, ó, nesse candle que originou aqui o gatilho para venda, você poderia colocar atrás do candle gatilho o seu stop, ou atrás da região do high-low. Também é uma região de proteção, e aí você pegaria aqui, ó, esse movimento até aqui embaixo, ou até a saída aqui, claro, né, fazendo suas parciais aqui, já para poder garantir algum valor financeiro. E com isso você pode vir trazendo, né, num trailing stop aqui o seu stop, para poder ir garantindo um pouco mais de financeiro. Então, se você veio acompanhando aqui o indicador, você sairia mais ou menos aqui nessa região. Também é uma forma de condução para você estar utilizando, mas se você não quiser, é só você não colocar no seu código essa parte aqui. Você pode deixar aqui então comentado, ou você pode simplesmente excluir, e aí dessa forma ele não vai aparecer ali no seu gráfico, tá vendo? A gente salva aqui e aí ele já não existe mais. E se você quiser, além de pintar o candle gatilho, pintar também os candles seguintes, então aí é só você deixar esse bloco, né, essas duas linhas de código que nós criamos anteriormente aqui, e então assim, além do candle gatilho, ele vai pintar também os demais candles após o candle gatilho, de acordo com a coloração que você colocar. Nesse caso aqui nós colocamos o fúcsia para um movimento de baixa e o azul para um movimento de alta. Então é dessa forma que a gente cria uma regra de coloração com base no indicador high-low. Nós utilizamos esse indicador, e nós criamos também aqui um candle gatilho, e você pode utilizar aí a sua criatividade, o seu conhecimento de mercado, para poder estar melhorando também essa regra de coloração. Você pode inserir outros indicadores aqui dentro para poder estar confirmando esses gatilhos, tanto gatilho, né, de venda quanto de compra, e também a coloração do movimento de baixa e a coloração do movimento de alta. Você pode inserir outras condicionais aqui, outros indicadores ou outros critérios aqui para a criação tanto do gatilho quanto da pintura da sua regra de coloração nos candles. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado desse conteúdo, bem simples, mas que você pode utilizar também para criar outros gatilhos com outros indicadores e criar seus próprios indicadores e regras de coloração também a partir de conceitos simples, de conceitos básicos como esse daqui. Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha, clica em ativar o sininho aqui, e nós nos vemos no próximo vídeo.